Olá, sejam bem-vindos ao podcast Endomarketing Brasil. Estamos de volta com mais um tema preparado com muito carinho para os profissionais da comunidade de endomarketing, de comunicação interna. E hoje a gente está com um tema que eu particularmente considero encantador, mas que também traz bastante desafios, assim. A gente vai falar sobre diversidade nas organizações e como que a gente pode ir muito além do discurso e realmente fazer a diferença na vida das pessoas e, claro, da sociedade. E para isso a gente está com uma super convidada hoje, que é a Clarissa Daroit. A Clarissa, que tem 16 anos no mercado aí de comunicação e de recursos humanos. Ela é Relações Públicas e está num momento super bacana da carreira dela e ela vai dividir um pouquinho com a gente como é que está essa situação. Seja bem-vinda, Clarissa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Cristina. É um prazer estar aqui com vocês para poder estar compartilhando um pouco aí da minha experiência e da minha visão de mundo em relação a essa pauta que, de fato, é apaixonante. Pois é, Cris, como tu estava falando, né? Então, após 16 anos vivendo no mundo corporativo, onde eu construí minha carreira em empresas nacionais e multinacionais, e nos 10 últimos anos na ACO do Brasil, que é uma multinacional americana do setor agrícola, onde eu estava liderando aí a área de comunicação interna, diversidade e inclusão para a América do Sul, e também tinha o escopo de HR Business Partner para algumas áreas. Então, fiz essa transição na sexta-feira passada, né? Aceitei o convite da Mais Diversidade, que é a principal consultoria de diversidade e inclusão da América Latina. Então, me juntei ao time da Mais para atuar como consultora sênior de D&I e também atuar com a expansão aí de novos negócios na região sul do país. Então, ao longo aí de toda a minha carreira, comunicação sempre foi uma paixão. E eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar com comunicação interna ao longo dos 16 anos, sempre dentro de RH. Então, fui expandindo minha atuação, mas comunicação sempre foi o core. E nos últimos, diria, 7 anos, diversidade e inclusão entrou na minha pauta. Então, felizmente, eu tive a oportunidade de implementar o programa de D&I na ACO, na América do Sul. Liderei uma série de iniciativas relacionadas e agora faço esse movimento seguindo o meu coração, porque eu acredito, Cris, cada vez mais que a minha missão de vida é gerar transformação por meio das pessoas, por meio dessa pauta aí que é tão importante, necessária e urgente. Que legal, a gente fica muito feliz de ver que tu tá seguindo assim o teu coração e numa consultoria tão conceituada, né, com tanta oportunidade, assim, aproveitando a ocasião para te dar os parabéns e desejar todo o sucesso do mundo, assim. E aproveitar para te perguntar assim, por que é urgente a gente olhar para esses temas, né, falar sobre isso e principalmente agir, né? De que forma que isso pode impactar os negócios e a vida das pessoas de maneira geral? Bom, vamos lá. Quando a gente faz a pergunta, né, tá numa sala, numa palestra, num treinamento, quem aqui é diverso? E é curioso que não é todo mundo que levanta a mão, mas o fato é, hoje no planeta a gente tem aí cerca de 8 bilhões de pessoas, então a gente tem cerca de 8 bilhões de diversidades, porque cada indivíduo é único. Então, além disso, ou melhor, começando por aí, as pessoas estão cada vez mais buscando conectar seus valores, seus propósitos com o que estão realizando ou com as relações de interação de mercado, né, e parcerias. Então, as pessoas estão buscando propósito no que fazem. Esse é um ponto. O segundo ponto é que tem uma série de estudos, né, da neurociência, enfim, dentre outros, que demonstram que, sim, a pauta felicidade no trabalho, ela é importante. Então, aquele papo que a gente ouvia em endomarketing no passado, mas a gente trabalha para fazer as pessoas felizes, e às vezes tinha um nariz, né, torcido para esse posicionamento. E agora eu diria, a gente precisa trabalhar para que as pessoas sejam felizes, porque comprovadamente pessoas felizes geram melhores resultados. E felicidade no trabalho passa por N questões, N fatores, mas alguns deles são a gente poder se sentir autêntico, poder atuar de acordo com a nossa verdade, se sentir respeitado e respeitada, acolhido e acolhida no contexto, e a partir daí a gente vai entregar o melhor que a gente tem à disposição dentro de si. E quando a gente entrega o nosso melhor, quando a gente está feliz, evidentemente todo mundo ganha com isso. Então, o indivíduo ganha,
a equipe ganha e a organização também, e, por consequência, todo o ecossistema conectado. Então, é bom para as pessoas, é bom para os negócios e, não menos importante, é importante para a sociedade. Por quê? Então, assim, ao longo dos anos, a gente vai construindo uma dívida relevante do ponto de vista de desigualdade social. Então, quando a gente fala de grupos subrepresentados ou minorizados, não são de minoria ou subrepresentatividade de quantidade, né? Mas a gente fala sobre poder e atuação. Então, oportunidades. De oportunidades. Vezes, né? Então, quando a gente fala, precisamos trabalhar o equilíbrio de homens e mulheres, né, em posição de liderança. Por que essa pauta existe? Porque existe realmente essa diferença e todo um contexto histórico de sociedade que, durante muito tempo, as mulheres não tinham vez, não tinham voz. Então, a gente tem uma dívida histórica em relação a todo esse aspecto, e todas essas pessoas estão coexistindo, que também é papel das organizações atuarem, porque no final do dia, né, as organizações são um reflexo da sociedade, tem uma amostra da sociedade e tem um impacto importante nesse contexto também. Então, para a sociedade evoluir, as organizações também têm esse papel. Se é que é possível resumir, né? Mas por onde que se começa, né? Como a pessoa como um profissional de comunicação, assim, que deseja liderar ou provocar essa transformação na sua organização, né? Ou então entender o nível de maturidade para daí então agir. Uhum. A pergunta de 1 milhão, Cris. Né? Por onde começa? Gente, não tem resposta certa ou errada, né? Para cada situação é uma situação. Mas, assim, eu diria que existe a resposta para as pessoas profissionais de comunicação e para as organizações. Para as pessoas profissionais de comunicação, eu recomendaria que, primeiro, se apropriem do conteúdo, estudem, leiam, né, interajam com pessoas que estão aí tocando na pauta. Já aproveito para recomendar um podcast também, o podcast da Mais Diversidade, que tem muito conteúdo sobre diversidade e inclusão, inclusive sobre conteúdo de comunicação orientado para isso, então fica a dica. Mas, assim, profissionais de comunicação, essas pessoas precisam se apropriar da pauta para que possam começar a introduzir nas suas práticas. Uhum. Então, quando eu falo em práticas, adotar a comunicação neutra, adotar a comunicação inclusiva, fazer um mapeamento de públicos que vai além do default que a gente faz, né, quando está olhando para a comunicação interna em endomarketing, observar as pessoas nas suas individualidades. Isso é fundamental para colocar a pauta na mesa e começar a gerar conscientização, né? Porque tudo começa que nem fazer terapia, né? Primeiro eu tenho que tornar consciente, colocar luz sobre aquilo para eu poder começar a transformar. E quando a gente fala das organizações, por onde começam, existem várias formas de entrar. Existe, sim, uma metodologia, né? E a gente não precisa segui-la no by the book, por isso que a gente respeita o momento, mas a gente diz, o importante é a gente fazer um diagnóstico para entender qual que é o nível de maturidade. E lá na Mais a gente realiza isso. A gente tem um diagnóstico onde entende, onde chega, né, numa foto depois de feito, a organização está aqui, neste nível de maturidade, pode chegar até aqui, né, numa primeira etapa, numa segunda até onde, e se desenvolve um plano de ação, onde se elabora estratégia, estrutura, políticas, práticas, processos, a comunicação, inclusive, é uma das etapas, o posicionamento para poder evoluir no tema. No entanto, às vezes, esse combo que eu estou falando aqui pode chegar a assustar, né? Será que eu estou pronto para isso? Eu nem sei do que se trata, né, necessariamente o tema. Então, outras portas possíveis para iniciar, para começar a jornada, é promovendo palestras e treinamentos, por exemplo, sobre vieses inconscientes, sobre o valor da diversidade, promovendo encontro de mentoria, por exemplo, com as pessoas que lideram a organização, os principais executivos e executivas, junto, né, com consultoria. Então, assim, tudo isso é possível de fazer, promover benchmark com outras empresas que estão avançando na pauta, né, que tem negócio afim e tudo mais. Então, é um começo interessante e promissor. Então, não tem certo e errado, mas, se existe predisposição para a pauta, é importante começar a tomar conhecimento, trocar ideia e dar o primeiro passo. Isso é o mais importante.
E nessa jornada aí, porque é uma jornada, né, dos profissionais da comunicação no mundo da diversidade, o que tu dirias que é o principal obstáculo que eles encontram, né, quando começam a direcionar os seus esforços e para que essa cultura ela realmente comece a ser mais inclusiva? Eu acredito, e vou falar muito da minha experiência aqui, do meu lugar de fala, da experiência que eu tenho, que eu tive atuando primeiro como comunicação, depois virando um híbrido com recursos humanos e agora me dedicando, né, nessa jornada exclusivamente para a D&I. Eu entendo que o obstáculo talvez seja em a gente permanecer no lugar onde estamos. Em que sentido que eu estou querendo trazer? Que a gente vai precisar, sim, se apropriar de novos conhecimentos. A gente vai precisar se desafiar a ampliar o nosso repertório, a ampliar o nosso background. Isso do ponto de vista de conhecimento técnico, né, em relação ao D&I. O outro ponto é o quanto que a gente precisa assumir o lugar de observador e observadora da realidade na qual a gente está inserido. Por quê? A gente precisa entender qual que é o nível de abertura da organização, qual que é o nível de apetite, qual é o nível de disponibilidade para a pauta. Porque é aquela velha história. Muitas vezes a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a gente precisa ser perspicaz para dar o remédio dar a dose de forma adequada para que seja remédio. E que, na medida que o tema for evoluindo, a gente tenha condições de ir trazendo e contribuindo cada vez mais para essa transformação e para alavancar o tema. Então, a gente precisa ter, eu acho que diria assim, um dos valores principais da pauta de D&I é respeito. Então, assim, a gente tendo respeito para cada contexto, evitando o julgamento, porque julgar é inevitável, né? Mas, assim, atrasa o julgamento para a gente poder compreender, entender em que momento que está, para a partir daí a gente poder começar a contribuir, né, e construir essa jornada de evolução que é coletiva. E a gente pode considerar aí as empresas, por exemplo, que ainda estão no estágio de abordar as pautas relacionadas à diversidade quando surgem, né, as datas comemorativas, e eu diria que o Dia da Mulher, que está se aproximando, é talvez a mais marcante, assim, Sim. Né? E muitas vezes não vão além disso, né? Como que se dá esse processo? É um processo de amadurecimento? É um processo, exatamente isso, Cris. É um processo de amadurecimento. A gente costuma falar e ver no mercado que quando as organizações começam a falar da pauta de D&I, começa bem assim, né? Vamos ressignificar as datas comemorativas. Vamos no passado, e vou usar o exemplo, né, do mês da mulher, que a gente nem usa mais tanto específico Dia da Mulher, é o mês da mulher, né? Usa do mês para poder alavancar o tema, agora, equidade de gênero. No passado, eu mesma já fiz campanha de endomarketing, onde entregávamos rosas para as mulheres. Eu já fiz isso. Evoluí. E os últimos 6, 7 anos de ações que eu conduzi, que eu liderei, foram ações muito mais voltadas para trazer consciência sobre a importância da equidade, falar da importância do feminino, valorizar as mulheres, né, a partir de outro aspecto, né, explicar por que existe essa data. Então, assim, sim, as organizações começam por essa frente, e que bom que existe essa frente, porque é para começar a tocar o tema de uma forma diferente. Mas o que é o ideal, o interessante? É que se possa evoluir com o tempo e que não seja todos os anos trabalhando as pautas quando acontece data comemorativa. Por quê? Porque vai perder credibilidade. É importante ficar atento, né, e atenta. Qual é o momento de, daqui a pouco, 1, 2 anos de conscientização, né, vai de cada organização. Tá, agora a gente precisa fazer uma virada e transformar isso em estratégia, transformar isso em metas, transformar isso em políticas práticas e processos, para que, então, a pauta ganhe corpo dentro da organização, entregue resultado de fato para as pessoas que fazem parte da organização e, por consequência, vai impactar nos negócios, os resultados, performance de negócio, e vai sustentar a credibilidade. Porque eu te diria que a palavra sustentabilidade, do ponto de vista de manter e alavancar, ela é fundamental
para que a gente consiga seguir transformando e evoluindo quando a gente fala de diversidade e inclusão. Que não é diferente de outras frentes, né? Mas para a D&I ela é fundamental. O que chama mais a tua atenção, assim, como profissional da área que já está aí há um tempo no mercado olhando para essas questões, né? Com relação a comportamentos ou vieses que daqui a pouco a gente pode vir a ter, mas que se menospreza ou se ignora? Perguntinha desafiadora, hein, Cris? Vamos lá. Se é que tem como, né, a gente generalizar. Vamos lá. Vamos partir do ponto de partida de que vieses todos temos muitos, né? E a gente fala que são os vieses inconscientes, né? Então a gente precisa se trabalhar, se aprofundar na temática para a gente começar a ter mais clareza e se perceber. É muito semelhante ao processo de terapia de autoconhecimento, né? Tu precisa, volto a dizer, tu precisa trazer para a luz para tu observar. Mas quando a gente está falando em relação à atuação das pessoas profissionais de comunicação, eu te diria que a gente precisa cuidar para atuar com a comunicação neutra, a comunicação inclusiva. Vou dar um exemplo, tá? Tu pode reparar que eu estou falando as pessoas profissionais de comunicação. Sim. E não falo o profissional de comunicação. Então, linguagem neutra tira essa questão do estereótipo de a gente marcar só o gênero masculino na fala. É um exemplo. Então, ao invés de falar líderes, vamos lá, estamos falando de endomarketing aqui, né? Uhum. Ao invés de falar líderes, a gente vai falar lideranças, né? Então, é esse cuidado. E quando eu falo de comunicação inclusiva e falo de mapear os públicos para além do que a gente está fazendo normalmente, é a gente poder olhar, no mapeamento de público, eu tenho lideranças. Vou dar um exemplo aqui, tá? Tipo, aleatório. Eu tenho lideranças, eu tenho o pessoal do administrativo, eu tenho o pessoal da fábrica, vamos supor que é uma indústria. A gente tem o pessoal de campo. Tá, e normalmente a gente para aí, né? Uhum. Tá, mas vem cá. Das pessoas com deficiência, eu tenho pessoas surdas, eu tenho pessoas com deficiência visual, eu tenho pessoas com qualquer outra questão. Né? Enfim, a gente precisa avaliar para saber que estratégia e que adequações que precisamos ter para que a gente inclua todas as pessoas no contexto. Então, acho que de novo, é muito mais a respeito de estar muito mais consciente e presente quando a gente estiver fazendo o que e o como para a comunicação. Esse é o exercício. E muito atento para os aprendizados também, né? Porque vamos errar, né? Somos humanos. Sim. Humanos e humanas vamos errar. Então, e de novo, aprendendo. É um processo. É um processo. É um processo de amadurecimento, né? Um ponto que tem me chamado a atenção nos últimos tempos é que se começou a acrescentar o termo equidade, né, à diversidade e inclusão, assim, né? Onde é que entra o nosso trabalho nesse sentido? Fala um pouquinho para nós sobre esse termo, assim. Tá. Eu vou parafrasear a Verna Myers, que é VP de Estratégia de Diversidade do Netflix aqui, que diz que diversidade é chamar para a festa e inclusão é chamar para dançar, né? Uhum. Tá, então, diversidade eu diria que é quantitativo, certo? É sobre cada indivíduo. E inclusão é sobre o contexto que a gente cria para acolher cada uma dessas diversidades, certo? Que elas podem coexistir. E onde é que entra a equidade? Equidade vem para estabelecer justiça, certo? Porque equidade traz uma ideia diferente do que aquela história de que a gente precisa tratar todo mundo igual. Na verdade, não é o adequado tratar todo mundo igual. Porque cada pessoa tem uma história, teve oportunidades distintas, e quando a gente está dentro de uma organização, e aqui eu estou falando de mundo corporativo, né? Está dentro de uma organização, a gente precisa trabalhar condições para que as pessoas possam partir do mesmo ponto para realizarem suas atividades e poderem competir no sentido positivo, terem condições de competir, seja por um projeto, por cargo, seja o que for, de forma adequada. Então, a equidade ela vem para trazer justiça, certo?
e não tratar todo mundo igual, mas dar as condições necessárias para que cada grupo, cada indivíduo tenha condições de realizar suas atividades e seus projetos e suas entregas de forma adequada. Então, a equidade está vindo para a mesa e tem muitos programas que já são diversidade, equidade e inclusão, e nós, não somente diversidade e inclusão, porque é necessário colocar luz a respeito disso. Porque não é simplesmente, né, trazer para dentro, acolher, tá, mas criar condições para que esses diferentes também possam, né, se colocar de uma forma adequada dentro da organização e, sobretudo, justa. Um outro tema que também vem sendo falado ultimamente, de uma maneira um pouco mais intensa, é a questão das interseccionalidades, né? Muitas vezes, num processo de amadurecimento, as empresas acabam dividindo, né, em pilares gênero, raça, culturas. Os grupos de afinidade, os grupos de afinidades, exatamente. Fala um pouquinho da tua experiência nesse sentido para nós e traz uma luz para esse conceito, né? O que seria, como que tu vês a interseccionalidade? O que acontece? Excelente ponto, Cris. Porque a interseccionalidade é, então, todo esse olhar, né, para as diferenças aí sociais e raciais que enfim, acabam sendo impactadas por opressão, discriminação, né, por condições, né, enfim, menos favorecidas. E as organizações, sim, começam, e a gente super recomenda, né, inclusive na Mais, a gente super recomenda dentro da metodologia a criação de grupos de afinidade. É importante para criar espaço, né, de diálogo e de construção de melhores condições dentro das organizações para cada uma dessas pautas. No entanto, esse olhar interseccional, então, vou dar um exemplo. Uma mulher pode ser uma mulher, né, enfim, do gênero, pode ser negra, pode ser trans. Então, sim, tem outras pautas que estão ali conectadas. E esse olhar interseccional permite a gente evoluir na temática de uma forma muito mais potente. Então, não somos caixinhas. É muito complexo achar que uma ou duas definições nos formam, né? Então, definir as pessoas é muito complexo. E quanto mais a gente tem esse olhar mais integral de cada indivíduo e entendendo, né, quais são as suas histórias, quais são as suas questões, melhores condições a gente vai ter de poder estar proporcionando um contexto que seja mais seguro, né, psicologicamente falando, mais inclusivo, mais adequado. Eu te diria, Cris, que no final do dia, diversidade e inclusão como um todo é sobre humanização das relações. E é louco, às vezes, falar isso, né, pensar no sentido, poxa, somos seres humanos, precisamos falar sobre a humanização das relações? Sim, estamos constantemente aprendendo. Então, a gente precisa trazer essa temática desse ponto de vista para dentro das organizações, impactando, então, as pessoas cujas quais fazem parte da organização e, por consequência, a sociedade como um todo. É curioso que, quando a gente iniciou a conversa, foi mais ou menos isso que me passou pela cabeça. Tipo, cara, no fim do dia, todo mundo é ser humano. E como a gente trata os seres humanos de maneiras diferentes, né? Difíceis, assim, pensando nesses grupos que a gente tem dado atenção. E o mundo é assim, que bom que tem pessoas, né, que nem tu, que estão muito ativamente olhando para essa causa, para essas causas que se relacionam, que a gente consiga deixar as empresas lugares mais humanos e que busquem mais a realização das pessoas mesmo, né? Isso aí, Cris. Eu acho que essa é o desafio, ou diria a missão, né? Se cada indivíduo, cada pessoa puder ser a sua melhor versão, viver a sua verdade, ser autêntico e autêntica, a tendência é que tudo dê certo e que a gente tenha uma evolução maior, que as pessoas sejam felizes, que os resultados prosperem e que, por consequência, a sociedade melhore como um todo. Que bacana. Muito, muito inspiradora essa nossa conversa, Clarice. Eu queria te agradecer mais uma vez pela participação, por ter aceitado aqui o nosso convite.
desejar muito, muito, muito sucesso nessa nova jornada. Conte com a gente aí para o que precisar. Muito obrigada, gratidão, Cris. Prazer, obrigada mais uma vez pelo convite. Sucesso para todo mundo. Muito obrigada. Encerramos aqui, então, mais essa edição do podcast Endomarketing Brasil. Lembrando que sugestões de temas podem ser enviadas para o e-mail cristina.wagner@pixmedia.com.br. Lembrando que lá no blog da Pixmedia tem muito mais conteúdo sobre diversos temas que permeiam o mundo da comunicação interna e do endomarketing. Para quem não ouviu o nosso primeiro episódio, volta lá no site do Endomarketing Brasil e escuta, que também está muito bacana. E a gente se vê de novo daqui a 15 dias em mais um episódio. Muito obrigada, até mais.